Olá, boa noite, paz seja convosco. São 8 horas em ponto, estamos ao vivo pelo Facebook da IEQ Sabedoria, da Igreja do Evangelho Quadrangular Sabedoria, Rua Cuiabá, 328, bairro Medianeira, Porto Alegre. Mais uma live de quarta-feira, mais uma escola online de sabedoria, momento especial onde a gente pode aprender da palavra de Deus, mergulhar no aprendizado profundo da vida cotidiana, das Sagradas Escrituras, do mundo que nos cerca e para aprendermos a respeito da razão da esperança que há em nós, como ensina o apóstolo Paulo. E é com grande alegria que estamos hoje com a nossa querida mestra discipuladora, querida amiga, para nós e para a nossa família, ela e seu esposo, pastor Everson, sempre tiveram um lugar muito especial no nosso coração, né? Pessoas essenciais para o início do nosso ministério, na Igreja Quadrangular, para o início do nosso chamado pastoral, e é com grande alegria que eu tenho o privilégio, né, a honra de poder conversar com essa serva de Deus, mãe profissional, pastora na segunda Igreja Quadrangular do Camobi, lá em Santa Maria, no centro do estado, coração do Rio Grande, né? E que também é psicóloga clínica, também com vivência na área, e com uma vivência na área acadêmica, na área clínica, e aliando, conjugando teologia e psicologia no cotidiano da sua existência, no cotidiano da sua caminhada, né? Então, para nós é uma grande alegria a pastora Fabíola Reguelin Basso estar conosco, né? Boa noite, pastora Fabíola. Boa noite, querido. Deus abençoe. Foi muito bom esse convite. Eu quero agradecer, porque quem se sente honrada que sou eu, pastor. Pastor muito querido, amado nosso do coração, esposo da pastora Patrícia. Eu quero dar os parabéns pelos filhos, né? Também estou muito feliz por vocês. Amém. Por essa nova cidade, essa nova igreja que vocês estão pastoreando. Vocês são pessoas muito especiais para nós. E o pastor reverendo, né, Cláudio Moreira, também, ele falou aí um pouquinho da minha trajetória. E é bom a gente ouvir, né, pastor? Alguém falar da trajetória da gente. Mas sem o pastor dúvida tem uma trajetória muito bonita, muito linda, algo construído com muito esforço, e eu me sinto também, eu e o pastor, a gente comenta isso, orgulhoso por ter a participação do pastor, da pastora Patrícia no ministério. Então, esse amigo do coração, né, teólogo, escritor, né, tem formação na Urcamp de São Gabriel, e hoje está em Porto Alegre, não só nessa época agora atuando na política, como sempre, né, pastor? Sim, pois é. Como sempre, né? Mas isso é algo que está no sangue, né? Verdade. Falou em cidadania, pastor Cláudio Moreira está lá. Então é uma alegria muito grande para mim, sabe? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus pela vida de vocês, porque Deus nos apresentou na jornada da vida. Em nome de Jesus. Eu quero também já aproveitar e saudar aqui alguns amigos, né? O Rafael Martins, né? Acompanhando aqui a nossa live, nosso líder de jovens da Sabedoria Jovem aqui da igreja. A irmã Rejane, claro, né? Rejane, lá de São Gabriel, né? Mandando um abraço para nós dois aqui, pastora. A Michele Martins, também aqui da IEQ Sabedoria de Porto Alegre. Eles também na liderança dos nossos jovens, integrados ao nosso diaconato. E outros que já estão interagindo, o pessoal da IEQ de Camobi também acompanhando. E nós participando aqui. Vamos orar antes de tudo, né? Antes de entrarmos no tema especial desse momento, que é falar sobre saúde mental em tempos de pandemia, algo tão necessário, algo tão importante de ser refletido, e a pastora nos dá a honra de investir um pouco do seu tempo para ministrar sobre as nossas vidas. Pai Santo, Deus Eterno, te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que temos de separar esse tempo para aprender de ti, para sermos abençoados por ti através da vida da pastora Fabíola, do conhecimento
que ela adquiriu ao longo de sua caminhada profissional, pastoral, como mãe também. Meu Deus amado e santo, toma nas tuas mãos a vida dos teus filhos, que esse canal seja um instrumento de bênção para pessoas que estão sofrendo, que estão angustiadas, que têm dúvidas as mais diversas, que não sabem se devem recorrer a um auxílio profissional, se a sua situação requer um acompanhamento mais espiritual, enfim, meu Deus amado e santo, toma nas tuas mãos este momento para que ele seja útil, para que ele seja proveitoso na vida de muitas pessoas, de muitas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Mais gente aqui, pessoal de São Gabriel, Miriam de São Gabriel, a Larissa Souto também, minha comadre lá de São Gabriel, e também o pastor Luiz Adão Severo, lá de Lavras do Sul, né? Pastor Luiz Adão, acompanhando aí também, ele, o pastor Adão e a pastora Helena, né? Acompanhando a live aqui junto conosco. Glórias a Deus, né? Pastora e doutora Fabiola, né? A senhora mesma conversou que nesse período de pandemia, nesse período diferente, talvez um dos maiores desafios da nossa geração, a senhora tem atendido pessoas também por teleconferência, também através de um instrumento semelhante a esse, talvez, né? E também tem auxiliado pessoas nesse momento que para muitos é difícil, que para muitos é de ansiedade, de falta de contato com os entes queridos, de depressão, talvez até de ideação suicida e outros tantos males, né, que possam estar advindo desse tempo em que estamos submetidos a regras de convívio bastante diferentes daquelas que todos nós estamos acostumados. É impressão da mídia, é impressão nossa que somos leigos, ou de fato ou de fato o número de problemas desse tipo aumentou nesse período desses meses? Sim, realmente, pastor, o que a gente está vivendo é muito complicado, né? Nós tínhamos um ritmo de vida que realmente também não estava sendo saudável, né? Naquela correria desenfreada em busca de coisas que muitas vezes, sem direcionamento, não levavam a nada, apenas a um estresse, né? E sobrecargas. Só que a pandemia ela trouxe outras, né? A manifestação de outros fenômenos ou até um exagero desse fenômeno, como por exemplo a ansiedade, né? O estresse aumentou porque houve mudanças no comportamento. E aqui eu acho interessante trazer também um pouquinho, antes de falar em específico da ansiedade ou de coisas mais sérias nesse sentido de exageros, porque a ansiedade faz parte da vida, né? Ela faz parte da nossa existência. Ela é como se um sinal que a gente tem de que algo não está bem. Ela pode ser aliada a nós. Mas se a gente tiver isso com exagero, ela vai fazer mal. Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer um pouquinho também sobre a minha formação e de como profissional da área da saúde a gente lida já com, por exemplo, a ansiedade, que é o que a gente está falando, não só em tempos de pandemia, mas no dia a dia. Eu atuei, logo que me formei, já trabalhando na área hospitalar e por sinal, na cidade de Erechim, não sei se temos audiência lá, mas quero mandar um abraço carinhoso, além do pessoal de São Gabriel, pessoal de Erechim, né? E nessa época, logo após a minha formação, que eu trabalhei em um hospital, eu trabalhava na área, não só com os pacientes nas unidades, eu trabalhava com os funcionários, né? O atendimento do cuidador, né? O cuidado com o cuidador, profissional da área da saúde. E isso trouxe também para mim uma bagagem em relação ao trabalho, né? Em relação a essas questões de ansiedade, de estresse no ambiente de trabalho, onde a gente trazia também treinamentos e atendimentos não só individualizado, mas através de grupo. E isso é muito interessante, por quê? Porque a ansiedade, ela faz parte da vida da gente, né? Ela está ali, ela é no nosso dia a dia até um motorzinho propulsor que nos faz sair
do estado de inércia. Não existe uma pessoa com zero ansiedade. Ela tem que saber lidar com isso, né? E nós estávamos sujeitos, como estamos hoje, diante deste, eu posso dizer, distanciamento social, porque quando a gente fala em isolamento social, a gente está falando aí já a pessoa que teve o vírus, né? Ela foi contaminada. Sim, aí ela se afasta até da família. Isso, aí ela fica em isolamento. Então, seria mais a nível de distanciamento social e esses métodos preventivos que foram nos impostos, né, de uma hora para outra, que causaram em nós essa mudança nos nossos hábitos, né? E não sei se o pastor quer falar alguma coisa, pode me interromper. Não, estou lhe ouvindo. Mas essas mudanças, aí vai chegar um ponto interessante também, que, voltando à minha trajetória, sim, quando eu estava em Erechim, depois, nesta caminhada, né, na psicologia, eu nunca deixei de fazer atendimento clínico e receber também essas demandas no consultório. E quando eu voltei para a academia, eu digo para a universidade, até eu agradeço aqui, Santa Maria, eu tive um acolhimento muito bom no programa de pós-graduação da UFSM, onde eu tive uma pesquisa bem interessante, e o espaço da pesquisa era com relação a estudante universitário e adaptação ao meio acadêmico, né? Eu trouxe nesta minha, vamos dizer assim, trajetória, um pouquinho de leitura sobre esse processo de adaptação que o ser humano passa pela vida, porque realmente Santa Maria, ele é um lugar que recebe estudantes do Brasil inteiro, com o Enem, né, a forma hoje de seleção na Universidade Federal, e vem pessoas de todo o nosso país. E a adaptação é algo interessante porque a gente não só se adapta ao ensino superior, a uma nova forma, né? Porque é diferente, está no ensino médio, no ensino fundamental e está no ensino superior. Mas esses que vêm de fora, eles têm que se adaptar à cultura, ao ambiente, ao frio, né? A uma toda uma complexidade de adaptações. Isso. E eu me aprofundei nas leituras, fazendo, né, a minha pesquisa, e isso foi interessante porque hoje eu vejo que nós estamos também passando por esse processo de adaptação a um novo momento. E também, tentando fazer um paralelo a isso, a minha formação, porque como psicóloga clínica, né, eu fiz uma escolha de área de atuação. Eu falei recém que eu atuei na área hospitalar, mas a área clínica é uma outra área. E na minha formação na Universidade Federal de Santa Cruz do Sul, eu tive, né, uma formação bastante abrangente. Eu atuei, vamos dizer assim, nas minhas primeiras experiências na área comunitária, escolar, na área clínica também, mas do trabalho, como eu disse, RH e com funcionários do hospital, mas nós precisamos ter um embasamento teórico, né, uma linha onde a gente atende essa demanda dessas pessoas que vêm buscar isso a nível de conhecimento teórico, para que eu possa, então, diante da ciência, psicologia, nesse embasamento, ajudar essas pessoas, como, por exemplo, a gente está falando aqui de adaptação, né? E a linha de atendimento que eu me reconheço é a gestalterapia. Não sei se o pastor conhece, mas eu acho importante colocar isso, porque a gestalterapia, ela traz de um movimento lá histórico, vamos dizer assim, filosófico, e até parece um contraponto, né, em relação à questão da teologia, porque a psicologia parece que o ser humano, o homem é o centro, né, e a teologia, Deus é o centro, né? E esse movimento que embasa, por exemplo, a gestalterapia é um movimento humanista, é um movimento que coloca o homem, entende? Na sua raiz, lá na sua origem, tinha um propósito até de opor, né? Isso. De se opor à teologia como um todo e ao estabelecimento da fé como a metafísica mais influente da verdade, né? A sociedade, ela era regida pelos parâmetros da fé, na época, no caso, pela fé católica, e logo em seguida, com a reforma protestante também, a Bíblia foi ocupando espaço, né? Cidades inteiras administradas somente pela Bíblia como constituição, como a Genebra, por exemplo, mas aí vem o movimento da psicologia, e um pouco antes, Hegel, essa gente toda, né,
fazendo uma espécie de oposição que hoje parece que ainda persiste, né? Sim. A gente percebe, e eu faço essa observação, não lhe cortando, mas também para querer emendar uma pergunta, né? Sim. Porque, veja bem, eu venho acompanhando um movimento, observando de um movimento na igreja evangélica como um todo, de uns tempos para cá, de prestar mais atenção na questão da psicologia, né? Há até um certo extremo, porque hoje em dia você observa muitos púlpitos e muitas mensagens que até são mais 100% psicologia do que propriamente qualquer outra coisa. A psicologia humanista, né? Deixa um pouco de lado, às vezes, até a questão da teologia, que também tem um repertório para falar sobre o ser humano, para falar sobre a relação do ser humano com o seu eu, através da ligação com Deus, enfim. Mas eu lembro de uma convenção no ano de 2017, se não me falha a memória, a Convenção Nacional, o pastor Mário de Oliveira, nosso presidente nacional, pregando aos pastores ali presentes, mais de 2.500 pastores, e enfatizando da necessidade. O pastor tem que procurar um psicólogo. O pastor não pode descuidar da sua saúde mental. E eu sei que alguns ficaram bem, alguns aplaudiram e outros ficaram bem desconfortáveis, né, com essa sugestão, né? Isso vem desde lá. Freud tinha um amigo que era pastor, Oscar Pfister, eles se correspondiam e debatiam, brigavam, mas se relacionavam bem. Psicologia e teologia, psicologia e fé cristã. A senhora que tem essa vivência na sua vida, né? Psicóloga e pastora. Se apresentar como pastora na faculdade, na pós-graduação, soava estranho para os seus colegas? Na hora que a gente está na sala de aula, a gente não tem muito essa coisa de titulação, né? A gente se colocava como aluno, como aprendiz ali. Mas, com certeza, existem questionamentos em relação a isso, né? Em relação à posição, ao seu posicionamento sobre suas crenças, enfim. Né? Ali nós tínhamos pessoas que não acreditavam em Deus, até pessoas que eram de outras religiões, mas isso não trazia um peso de, vamos dizer, de diferenciação. Eu não me senti em nenhum momento, né? Eu fui muito acolhida e foi muito bom estar ali, né? Foi um ambiente de aprendizado nesse tempo que eu retornei à academia. Na época da graduação, faz muito tempo já, né, pastor? Eu me graduei em 2000, eu já estou 20 anos atuando como psicóloga, é uma jornada, né? Mas nesse tempo foi também junto com o pastoreado, porque eu sou esposa de pastor, né, como disseste, e a gente tem essa caminhada junto, e realmente, não só em alguns momentos, ali dentro, por exemplo, Porque se nós temos essa curiosidade, eu imagino eles como profissionais, né? E também questiono isso porque ainda hoje existe uma dicotomia, né? Se por um lado existe um interesse maior recíproco, né? Que a psicologia também tem se voltado para o terreno da fé como explicação. Eu vejo de vez em quando que abordam essa questão, né? Nem sempre com as ferramentas adequadas, mas enfim, abordam, né? E vejo também digamos, um interesse crescente. Mas ainda existe muito preconceito. Ainda existe a parte do crente, né? Tem muito crente que honestamente diz, na sua simplicidade, na simplicidade da sua fé, que não estou questionando que não seja válida, mas psicologia é coisa para louco e eu sou salvo em Cristo, eu não preciso dessa coisa. Quem é salvo em Cristo não precisa de psicólogo. Quem precisa de psicólogo é porque está desviado, está com problema, está não sei o quê, blá, blá, blá. Esse discurso, né, ele tem lugar hoje nessa vida moderna, especialmente agora, nesse tempo de pandemia, enfim, em que se enfatiza tanto o cuidado com a saúde global, podemos dizer assim? Acredito que essa pessoa precisa rever algumas coisas, pastor, em relação ao seu estado no mundo, né? Porque realmente
Hoje, até agora, eu me deparei, eu não sei realmente se é o dia do pastor, mas eu vi uma frase lá que eu anotei aqui, que fala em Jeremias 3,15, está na Bíblia, diz assim: eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que guiarão com conhecimento, entendimento, ciência e inteligência. Então, eu acho que algumas pessoas precisam conhecer mais, né? Abrir-se para uma escola de sabedoria para conhecer um pouco mais. E o conhecimento, ele vem pela tua busca, pela tua curiosidade, pelas leituras que você faz, pelas tuas vivências, né? E eu acho que, claro, não é só conhecer, não é só saber, mas é saber fazer uso daquilo que a gente conhece, né? Eu digo que a sabedoria mesmo é a praticidade, é o que é prático daquilo que você aprendeu. Não adianta você ter uma bagagem de conhecimento e não saber usar o que você tem, né? Exatamente. E eu acredito que a psicologia, ela veio para trazer para nós contribuições. Como tu disseste, tu citou Freud, né? Freud foi um dos primeiros pensadores, foi a primeira força, vamos dizer assim, dentro da psicologia, que a gente chama, seriam 3 forças. A primeira força é a psicanálise, que é o pai da psicanálise é o Freud. A segunda seria, então, o behaviorismo, que, né, via a questão do comportamento condicionado. E a terceira força vem o humanismo, ou a psicologia humanista, que se baseava nessas bases filosóficas aí que eu disse. Uma delas é o movimento humanista, né? Que não desconsidera, vamos dizer assim, essa parte, vamos dizer, a gestalterapia, ela não desconsidera a questão do ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual, né? Porque o que quer dizer gestalterapia? Ela é baseada vamos dizer assim, na psicologia da forma, que é a percepção. Essa palavra alemã, Gestalt, quer dizer forma. Então, o ser humano, ele tem uma percepção da realidade, né? E aí nós estamos entrando num conhecimento, claro, humano, mas do nosso desenvolvimento, da parte neurológica, entende? Do funcionamento dos nossos órgãos internos. Os pesquisadores, eles começaram a avaliar o comportamento humano, as relações das pessoas nesse sentido. E então eu creio que a psicologia, ela veio para contribuir e não para dizer que essa verdade é melhor que a outra. Tanto é que esse terceiro movimento, ou essa terceira força que é através da psicologia humanista, né, veio para ajudar na saúde mental, em relação à questão da saúde mental. Porque, como eu disse, Freud, ele ficava voltado para as questões inconscientes, o behaviorismo para o condicionamento do comportamento, né? E a psicologia humanista, o que ela trouxe como, vamos dizer assim, a contribuição? A visão desse ser humano integral, mente, corpo, contribuindo, então, com essa, vamos dizer assim, essa caminhada, onde ele também tem uma coisa de diferencial que a Bíblia fala, livre-arbítrio. Ele tem escolhas também. Não é só comportamento condicionado e não é só o que está no inconsciente. Ele sabe escolher. E a questão das escolha, né? A própria Bíblia, ela fala a respeito do peso das escolhas, né? Na vida do ser humano. A alma que pecar, essa morrerá, né? Essa padecerá. E quando a Bíblia menciona, né, sobre nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Quando o apóstolo Paulo menciona e fala da necessidade de buscarmos a inteireza da inteligência espiritual, né? Isso, pelo menos para mim, parecem indicativos da necessidade do crente desenvolver a sua saúde mental. Mas a maior parte das pessoas, ela não é ensinada sobre como gerenciar isso, né? E há que se reconhecer que nem todos, no que diz respeito a políticas públicas assim de acesso à saúde mental, é muito deficiente no Brasil, né? Quem tem condição financeira, eventualmente vai poder priorizar a sua saúde mental. Caso contrário, você cai num CAPS com todos os conceitos e preconceitos que existem para quem é usuário desse tipo de sistema, né? E há uma carência muito grande. Eu diria que para o restante do século XXI, o investimento em saúde mental, em clínicas de saúde mental, em prefeituras, em governos estaduais, seria uma das prioridades absolutas,
né? Aí o pastor falou uma coisa muito interessante. O nome da nossa clínica, que é Clínica Integrada, né? Por que esse nome? Nós somos ali profissionais da área da saúde, temos nutricionista, uma época já tivemos fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? Enfim, por que clínica integrada? Porque essa palavra, ela traz um contexto, vamos dizer assim, de comunidade, né? Integrada não no sentido de ir ali com uma visão de saúde ou doença, né, moderna hoje, mas de forma que o ser humano ele não tem um diagnóstico, mas ele tem uma vida, porque o que é? Qual é o conceito de saúde? Além de ser um ser biopsicossocial e espiritual, ele tem que ter acesso à educação, acesso à moradia, né? Ele tem que ter todo um contexto. Não adianta a gente vir falar de saúde mental se tu não tem uma estrutura. E aí a clínica integrada ela pertence a esta rede de apoio, a esta saúde mental. E a igreja ela tem que ser também parte desta rede. E a igreja ela tem esse papel. E muitas vezes eu recebi no consultório ali, na clínica integrada, pessoas que na saúde, né, nessa rede de saúde, elas não tiveram assistência ou tiveram pela metade, teriam que dar continuidade. Por exemplo, numa tentativa de suicídio, saíram, deram alta, né, com a sua família, o acesso, não tinha o poder aquisitivo para poder buscar atendimento particular, aí como que fica isso? Eu vou para um CAPS, mas eu moro num bairro, o CAPS é lá no outro bairro, como é que fica essa estrutura, né? E a igreja, onde é que está nesse lugar? A igreja do Evangelho Quadrangular em Santa Maria, que é a segunda igreja, ela não é, eu digo, um corpo estranho no meio da comunidade, ela é ativa e ela precisa mais do que nunca desse papel ativo na comunidade. E como que ela será reconhecida? Através, né, disso que a gente está fazendo aqui, abrir espaços de conversa, de ressignificar, de aprendizado, de mostrar lá fora que a igreja ela tem esse papel social, né? Não é só de convívio, mas de relações, onde as pessoas estão ali, e ali nós fazemos um trabalho com todas as faixas etárias, com crianças, com adolescentes, com jovens, com idosos, com homens, com mulheres, com casais, né? A gente, de uma certa forma, está trazendo conhecimento do que está sendo feito, né? Pois é, a pastora menciona, que bom, tomara que as autoridades de Porto Alegre pudessem estar assistindo essa live, possam estar assistindo essa live, por quê? A igreja exerce um papel, não vou me atrever a dizer terapêutico, mas exerce um papel de acolhida, um papel de acolhimento, um papel de integração social, um papel de integração, de fortalecimento dos vínculos, dos laços familiares. Ou seja, tem um papel, a pastora, como disse, como profissional que é, tem um papel a exercer dentro da rede de proteção social, que o poder público lidera, mas não a executa sozinho, porque muitas organizações privadas fazem parte da rede de proteção social e são reconhecidas. A PAI, enfim, os clubes de serviço, por que não a igreja? Mas, em tempos de pandemia, algumas lideranças têm optado por não reconhecer esse papel na vida da igreja, é o papel da igreja nesse momento complicado, nesse momento tenso em que famílias estão se esgarçando, o tecido social se esgarçando, famílias se desestruturando por conta de todo o problema, além, é claro, da questão da diminuição dos postos de trabalho. Se eu não me engano, a doutora me corrige, me parece que a ameaça de perda de emprego, ela está classificada como um CID, né? Ela consta no catálogo, CID, Catálogo Internacional de Doenças, não sei se é essa a nomenclatura correta, mas tudo que diz respeito à perda de emprego, essas circunstâncias que afetam a saúde mental somente aumentaram, né? A perda do trabalho, o fechamento do próprio negócio, tudo isso desestabilizou muita gente, e a igreja, podendo exercer um papel não exatamente profissional, mas um papel de acolhimento, de reforço dos laços familiares,
em algumas circunstâncias, não tem lhe sido permitido essa situação, né? Que bom que Santa Maria tem uma realidade distinta, glória a Deus por isso, né? E que haja no Estado, né, essa é a nossa oração, o crescimento por essa percepção das coisas, né, pastor? Amém. Amém. Pastora? Realmente, o que o pastor está falando é algo muito, muito sério, porque a gente foi pego de surpresa, né? E eu me coloco não só como psicóloga, mas eu também, como né, a gente está falando aqui, eu tenho filhos, e filhos nas 3 fases. Eu tenho um filho universitário, tenho uma menina no ensino médio, tenho a pequena no ensino fundamental. Estamos dentro de casa, vamos dizer assim, em alguns momentos saímos, mas todo mundo né, diminuiu drasticamente o seu ritmo de vida e de relações de cuidado, né? Onde a gente aí precisa prestar atenção também, porque diante dessas mudanças e desse, vamos dizer, processo de adaptação que a gente tem que sofrer, né? Que é um processo de sofrimento, mas ao mesmo tempo também trazendo um pouquinho dessa abordagem de atendimento da psicologia, da Gestalt ou da gestalterapia, que eu trago como embasamento, vamos dizer assim, científico, é que o ser humano tem como dar conta disso. Existe forma de dar conta disso. É angustiante, estamos sofrendo tudo isso, né, pastor? Eu quero trazer aqui uma palavra também de esperança, mesmo diante do que eu não sei o que vai acontecer, quando é que a gente vai votar? É julho, é setembro, esse ano foi, eu não sei. Todo mundo está nessa incerteza, né? Mas uma coisa é certa, eu posso dizer que nós precisamos nos adaptar, não podemos negar isso que está acontecendo, né? Mas temos que fazer a nossa parte e tentar nos adaptar a esse momento. E enquanto família, juntos ali, né? Não, de repente, tendo contatos, como eu disse, eu tenho meus filhos e eu estou na minha casa com meu marido, tenho alguns relacionamentos da igreja, tenho os meus pais em outra cidade, nós não podemos estar juntos, mas nós temos aqui a rede social, a internet, que nos ajuda a ter esse contato, nos ajuda nesse processo de adaptação em meio, né, a tudo isso que nós estamos vivendo, e não deixa de ser também uma forma nova, que também a gente está se deparando para se adaptar, né, de relacionamento, que pode também contribuir e nos ajudar com a saúde mental em tempos de pandemia, pode nos ajudar a aliviar um pouco, a gente não ficar sozinho e ter alguém para conversar, isso é importante, né? Eu acho que é um momento para também novas possibilidades. A gente tem condições de fazer isso, porque, por exemplo, assim, ó, esse olhar sobre o ser humano que a psicologia humanista traz, ou a gestalterapia, que ele tem potencial para, por exemplo, se superar ou para superação. A gente vê que também diante das perdas da vida, ou seja, pela morte, né? Nós temos condições de elaborar isso. Deus nos deu essa capacidade e mais do que nunca o povo cristão, o povo de Deus, ele tem um conhecimento disso, né? De que a vida não termina aqui, simplesmente, né, com o humano, ela é eterna quando nós estamos com Deus. Então, mais do que nunca, nós temos a certeza disso pela fé, mas nós temos que nos ajudar no sentido, né, uns aos outros, mesmo que nos é cerceado estarmos juntos, às vezes na igreja, e tem essa série de dificuldades ao nosso redor em relação a esta rede de apoio, né, às vezes nos sentimos injustiçados, tinha que ser diferente. Nós temos que seguir lutando para conquistar esses espaços, mas não podemos deixar, né, nos deixar sucumbir diante disso. Precisamos criar espaços de esperança onde a gente encontre saída, né? E existe saída, pelo menos é o que eu penso nesse sentido. E a gestalterapia, ela traz esse fundamento, vamos dizer assim, a qual eu tenho trabalhado por anos, onde ela traz essa explicação para a gente, vamos dizer assim, de que o ser humano é capaz de se adaptar, apesar também, né, que a Gestalt ela traz muito também a questão relacional, que
o terapêutico, é importante a questão das relações. As relações, elas vão nos trazer, através do encontro, do estar junto com o outro, essa consciência de quem nós somos, né? Do que nós podemos mudar, porque o outro, muitas vezes, ele nos espelha isso nas relações, por exemplo, com casal ou com filhos, né? A gente, às vezes, se enxerga um pouco no... Então, a Gestalt, ela traz muito essa coisa da relação, dos relacionamentos. Parece que eu estou contradizendo, né? Dizendo que é importante também se adaptar. Mas ela também traz que nós temos mecanismos de autorregulação, né? E aí traz não sei se o pastor lembra da tal da pirâmide de Maslow. Sim, pirâmide de Maslow. As necessidades básicas e as necessidades mais altas, né? Isso, então ela traz essa visão, que o ser humano está sempre em busca de satisfação de necessidades, de adaptação, e isso também é um movimento de transformação, a gente está sempre em busca de mudanças e para melhor, né? E a gente chama isso de ciclo de satisfação, e na Gestalt, de ciclo da Gestalt, que diz, eu satisfaço uma necessidade e aí começa uma outra, é um movimento que a gente tem interno, vamos dizer assim, onde o foco nosso precisa ser da saúde. O foco não pode ser da doença, né? O foco não pode ser hoje o Covid-19, o foco não é... Interessante isso, gostaria que a pastora repetisse. Né, os problemas relacionais. O foco tem que ser... Como é que é, pastor? Gostaria que a pastora repetisse essa frase aí para gravar na cabeça do crente. Essa frase tem que ser coisas positivas? O foco tem que ser na saúde, não na doença, né? Isso, esse é o foco e é o meu, vamos dizer assim, é o conceito de saúde da psicologia da Gestalt. Ver o ser humano como capaz de se autorregular, dele poder avançar, dele não ficar paralisado, né? É como ele está agora, não é ficar em cima dos porquês. A pessoa, ela tem um comportamento e aí é porque eles... Não, é como eu posso me desenvolver em meio ao que está acontecendo, de que forma eu posso me adaptar a isso, encontrar a solução. Nós temos essa capacidade, Deus nos deu isso. Amém. Ele nos deu condições. Podemos estar, vamos dizer assim, na maior perrengue, na maior dificuldade da vida da gente. Tem estudos que falam que é nesta hora que acontece a mudança. É nesta hora, às vezes, sob pressão, que o ser humano dá a guinada, que dá o clique. É interessante isso, né? Às vezes a pessoa se coloca num posicionamento assim, ó, de auto-acomodar-se na zona de conforto. Tá tudo bem, então vamos ficar tudo assim. Agora, quando a coisa aperta, o indivíduo vai ter que fazer alguma coisa para ele se adaptar ou se ajustar. Alguns podem até dizer assim, mas e o desespero? Aí, de repente, a ansiedade. Aí, eu estou dizendo que existem mecanismos de equilíbrio, existem formas. A gente tem que também procurar ler e saber sobre isso, sabendo que o nosso organismo, mente e corpo, né, eles estão ligados à nossa mente, nosso corpo e o nosso coração, que está em Deus, ele precisa encontrar, então, de uma forma sábia, as saídas para essa dificuldade. De que forma ele vai encontrar, por exemplo, né? Ele poderia encontrar, ao falar de promoção da saúde mental que a gente está falando, ao falar na saúde como foco e não na doença, né? Ao não resumir, por exemplo, eu estar bem em ausência de doença. Eu não estou doente, então eu estou bem. Não. A gente sabe que saúde é um estado multidimensional. A gente estava recém falando sobre isso. Que saúde é um bem-estar físico, e o bem-estar físico são os hábitos que eu tenho de vida, meu estilo de vida. É social, relacionamentos. Eu não estou podendo ter hoje de forma presencial, mas estamos tendo virtual. Vamos encontrar uma forma de se adaptar a isso, né? Posso me relacionar, posso pedir ajuda para as pessoas de uma forma. Tem telefone, tem WhatsApp, tem plataforma disso, daquilo. Eu posso, tenho condições. E na parte psicológica, eu tenho consciência. O ser humano tem consciência, ele pode escolher, isso me faz bem, isso não me faz bem, poder pensar sobre essas coisas. Nós estamos fazendo esse momento parar para pensar, quem sabe
é um momento de desenvolver novas habilidades, de encontrar saídas para isso, é o processo de autorregulação, é o processo de adaptação. Isso aí é, por exemplo, usando uma palavra técnica lá da psicologia da Gestalt, é a awareness, que a gente chama, é a tomada de consciência, é o se dar conta diante do arroxo, do aperto, que eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso, e mais do que nunca, eu como cristão, um homem, uma mulher de Deus, eu tenho sabedoria, discernimento prático do que eu conheço, então eu vou agir com sabedoria, né? E essa sabedoria, ela vai ir de encontro, se eu estou ansioso, desorganizado mentalmente, que são algumas reações diante dessa, né, dessa pandemia. Às vezes as pessoas têm aquele tempo grande para fazer muita coisa, está desorganizado, não consegue se organizar, aí altera o humor, o cara fica furioso, bravo, porque lhe cercearam o tempo, eu não posso ir na academia, eu não posso sei lá o quê, eu não posso... E aí não faz nada com isso. Começa a deixar que a solidão, né, venha, faça morada, e aí ele começa a ficar afogado nisso. Será que o ser humano não tem capacidade? Ele pode até se sentir em algum momento impotente diante disso. Pode ter sentimentos de tristeza, se sentir depressivo, deprimido. Nós temos momentos que nós podemos estar com um sol lindo, maravilhoso lá fora, ter dinheiro na conta, né, do banco, ter o carrão na garagem, ter a casa maravilhosa, mas a gente pode se sentir triste. Nós temos que saber lidar com vamos dizer assim, com a questão da tristeza, do mal-estar. E muitas vezes as pessoas não querem. A maior dificuldade, eu acho que hoje, no dia a dia, é de lidar com as dores, com as frustrações. A gente quer estar sempre bem, né? A gente quer estar sempre evitando a dor. Aí é um outro mecanismo que o ser humano tem. Ele tenta sempre evitar a dor e o esforço. Se tiver que ter um esforcinho a mais, ele não quer sair da zona de conforto. Ele não quer sair daquela posição, né, de que ele tem que mudar ou fazer algo diferente do costumeiro. Isso também é autocuidado, isso também é saúde mental, isso aí também contra toda essa ansiedade que a gente está falando aqui, porque a ansiedade ela vem às vezes nesses detalhes que a gente está falando, né, pastor? Mas começa por aí, pelo dar-se conta de algumas coisas que precisam ser mudadas, né? Pois bem, aproveito aqui também para fazer uma saudação especial a pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live: Regiane Martins Villanova, Cleusa Silveira, também Raquel Pullman Moreira, Gilberto Cunha, o André Kisuko, né, que é lá da assessoria da Assembleia Legislativa, a Mariane Anjos, da nossa igreja, e a Andressa Herman, lá de Mato Grosso do Sul. A Andressa, que também, juntamente com a Clesiane e a Tainara, vão estar conosco na última live do mês sobre jovens em missões. Deus abençoe no nome de Jesus. Pastor Josadão mandando mensagem que está assistindo. Irmão Fabiano e a irmã Ângela, da nossa igreja, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Pastora, as situações, né, que tem ocorrido aí em função da pandemia, toda essa situação relativa à ansiedade que as pessoas têm que lidar, esses mecanismos que às vezes a pessoa tem inconscientes, seus mecanismos de funcionamento errados, né, que fazem às vezes com que ele continue agindo mecanicamente conforme o que ele assimilou e aprendeu durante toda a vida e acaba muitas vezes se auto-sabotando. A pessoa, quando ela se dá de conta, muito bem, eu preciso de ajuda, muito bem, eu estou nessa situação, o que no âmbito prático, né, sem que necessariamente a pessoa, vamos que a pessoa não possa, por qualquer razão, iniciar um processo de terapia. Que situações, que recomendações a senhora, como especialista, nos daria para que ele, sobre passos ou estratégias que um indivíduo poderia utilizar para ter uma gestão emocional mais consciente e um maior controle desses problemas nesse tipo de situação que nós estamos vivendo, se é que isso pode ser dito.
Assim, falando um pouquinho da experiência, como tu disseste, mais prática, né? Por exemplo, assim, ó, quando eu escolhi, a gente tem eu digo que é uma dádiva de Deus, é a tomada de decisão. Então, a vida, ela é tomar decisões, né? É difícil, mas não adianta, nós temos que tomar decisões. Mas Deus nos deu essa capacidade de tomar decisões, desse livre-arbítrio. Isso é inteligência emocional, quando a pessoa consegue tomar decisões, e vamos dizer, ela é inteligente emocional quando ela toma decisões que venham trazer um processo de crescimento, de amadurecimento. E aí, trazendo um pouquinho da minha trajetória, quando eu escolhi, por exemplo, ser psicóloga, né, eu não nasci psicóloga, eu escolhi ser psicóloga. Chegou um ponto da minha vida que eu escolhi. Por que eu escolhi? Como poderia ter escolhido ser professora de geografia, ou eu poderia ter artes, matemática, advogada? Teve um momento na minha vida e eu me deparo muito Matemática com isso. eu não poderia ter escolhido, porque, sinceramente... Eu me deparo muito com isso porque eu atendo muito me falta habilidade. Muito estudante universitário, muito estudante de ensino médio, mas da pós-graduação. Então, é um momento que eles tomaram decisão para determinado curso, depois trocaram de curso, que não era bem aquilo, e aí estão pensando na carreira, as escolhas, né, em relação à sua própria carreira. Muitos estão entrando no ensino superior, outros estão saindo e entrando no mercado de trabalho, que tudo isso também está diante da pandemia, está um estresse bastante importante, né, nesta fase da vida. Mas quando eu escolhi, que eu parei, eu pensei realmente sobre o que eu gostaria de fazer, né, que trouxesse sentido para mim diante da minha escolha mesmo. Na época eu já era cristã, eu já estava na igreja, casada na época com o filho do pastor, frequentamos a igreja de Taquari, foi uma bênção na época, meu marido junto com o pai dele, foi uma experiência muito proveitosa. Eu lembro desde lá para cá, que todas as experiências que eu tive, né, de vida como pastora, como psicóloga, e diante das escolhas que eu fiz, uma delas foi de escutar. Parar para escutar. Só que para mim parar para escutar uma outra pessoa, que é o que eu faço hoje, em primeiro lugar, o exercício foi parar para me escutar. Para mim saber fazer uma escolha, eu tenho que primeiro me escutar. Entende? Eu tive que parar para ver o que eu estou vivendo, como eu quero viver a minha vida daqui para frente. Então, é um momento, vamos dizer assim, diante dessa pergunta que tu faz, que as pessoas, elas pararam, tudo parou, mas elas têm que parar para escutar. E as pessoas hoje, pastor Cláudio, elas não escutam, ou melhor, elas ouvem e não escutam, ou elas escutam e não ouvem, eu não sei de que forma podemos dizer, porque as pessoas, elas querem, nas relações, elas querem estar certas, sempre ter a razão, elas querem ganhar sempre, elas vão para as relações para se defender, né? E não desenvolve essa escuta sensível. Baseado nas experiências frustradas anteriores, acabam fazendo que essas experiências influenciem o momento presente. Isso, entende? Então, quando a gente está falando, tu falaste aí em algo que sabota, pensamentos que sabotam, são essas experiências que tu está falando. Né? Que a Bíblia chama de fortalezas, né? Fortalezas e sofismas, né? Que Deus nos capacitou para destruir fortalezas espirituais, né? E onde é que elas estão? Estão na cabeça da gente, né? Então, esse é o momento da gente ampliar essa visão da gente como ser humano, né? Como ser humano, e ser humano realmente no sentido que eu estou falando, de que nós não somos só seres espirituais, nós somos de Deus, somos espirituais, buscamos, né, na palavra de Deus o conhecimento, vamos para a oração. Enquanto as pessoas usam técnicas de relaxamento, nós podemos pegar a oração como uma técnica de relaxamento profunda, maravilhosa, né? E poderosíssima, onde a gente tem acesso há muitos anos, e as pessoas hoje tentam desenvolver respiração e uma série de técnicas, mas nós temos
Isso. Nós temos Há mais de 2000 anos, né? Nós temos um manual que é a Bíblia Sagrada, que ela nos ensina, né, sobre isso. Então, aqui eu posso fazer vamos dizer assim, um lado da teologia e da psicologia como um fundamento importante para a nossa vida, né? As pessoas estão, pastora, desculpe, as pessoas estão se informando e consumindo informação como nunca antes. Nessa virada do século XXI, a informação, boa ou ruim, ela nos chega literalmente na palma da mão, né? Ela está à nossa disposição quase o tempo todo. E num nível que não era conhecido há uns 30 anos atrás, né? E a própria informação sobre a pandemia, ela não estou conspirando contra a minha própria área de atuação, né? A gente vem do jornalismo no âmbito profissional, sabe que a informação ela é extremamente relevante, né? Mas é possível que em alguma medida esse excesso de informação, principalmente pelo enfoque bastante, eu não vou dizer alarmista, porque eu não vou aqui menosprezar a gravidade da pandemia, mas pela forma, às vezes, abrupta com que é apresentada todos os dados, todos esses números de mortes, e enfim, isso não gera ainda mais ansiedade, e nesse caso, seria a solução simplesmente se desligar de tudo, se desconectar dessas coisas? É possível fazer isso hoje? Como é que o ser humano, enfim, administra essas questões? Que aqui também tem a ver com escolhas, né? A gente está falando de tomada de decisão, daquilo que é bom não é para mim. É como o pastor disse, na palma da mão a gente tem ali um veículo de comunicação e não houve geração que teve mais informação que a nossa geração e acesso à informação. Agora, o que a gente faz com isso e quais são os lugares que a gente também vai buscar essas informações, né? Tem muito fake news, tem muita coisa ruim, tudo isso vai da nossa consciência, né? E dessa escolha que a gente faz. Com certeza, a informação em excesso, né? A gente precisa ter um cuidado, porque o nosso próprio sistema mental, neurológico, ele não dá conta, vamos dizer assim, de tanta informação. E aí a gente precisa dar pausas nesse momento. Pode processar assim, errado. Né? Se uma pessoa que é um estudante, ele está ali, ele tem um monte de disciplinas para dar conta, 8 disciplinas, 10 disciplinas durante o semestre, e aí ele tem um excesso de informações, ele tem que estudar, ele vai dar conta daquele estudo, mas ele também, em algum momento, tem que dar pausas para que haja essa oxigenação cerebral dele, porque daqui a pouco pode dar pane, né, no sistema. Então, nós temos que cuidar disso. Nós somos um ser biológico também, que pode dar esse pane no sistema. Temos a capacidade de autorregulação, podemos dizer assim, ó, que nós temos esse sistema autônomo nosso, que tem os órgãos internos, e aí a ansiedade, ela aparece, às vezes, com alguns sintomas, e sintomas no físico mesmo, onde tu sente taquicardia, sudorese, tu sente dor de cabeça, tontura, tremor, tem uma série de sintomas que aparecem. E eu não estou falando só da pandemia, pode até ser ansiedade antes de uma prova, né? Eu tenho uma prova para realizar de concurso, daqui a pouco eu estou tendo sintomas de ansiedade, que é essa luta e fuga que o organismo está diante daquele desafio, e aí ele se coloca, né, como um organismo, somos humanos limitados, inteligente, que tenta se autorregular, mas ele também precisa, em algum momento, relaxar. Ele precisa parar. Tem muita gente no trabalho home office hoje. O ambiente de trabalho é a sua própria casa. Ele deve de ter uma rotina, um horário de trabalho onde ele vai se concentrar e ele vai sair em algum momento dali também, porque ele precisa relaxar. Não tem como ficar. Uma coisa também interessante, ficar nas redes sociais por muito tempo, independente das informações que se tenha, isso também não é bom para quem é ansioso. Ficar simplesmente nas redes sociais, entende? Daqui a pouco vem muita informação. Isso também tem pessoas com problemas de insônia por conta disso. Os adolescentes, os jovens, as crianças muito em cima. Eu tenho meus filhos aqui, a gente tem que estar cerceando o tempo e horário para ficar na internet. Vamos fazer outra coisa, vamos pegar um livro para ler, vamos jogar. Eu pego a Laura, vamos inventar algumas coisas, né? Na pedagogia lá,
consultoria pedagógica, vamos criar umas atividades de pintura, de lazer. A gestalterapia, ela trabalha muito com isso também, onde a gente vai desenvolver outras áreas que são humanas, necessárias, para que a gente dê esta pausa, né? E isso é viver, pastor Cláudio. Eu preciso dizer sim, eu não posso controlar com o que está acontecendo, mas eu preciso também dizer sim para mim, eu tenho limite diante de tudo isso. E o meu limite é humano, né? Humano, eu sou um ser humano, sou limitado. E quando eu acredito que o pastor, nosso presidente da igreja falou, olha, pastor, procurem psicólogos, quer dizer que vocês são humanos, vocês são cuidadores, vocês cuidam pessoas. Então, aquele que cuida pessoas, ele pode sofrer vamos dizer assim, um estresse que a gente chama de, até eu anotei aqui para não esquecer, que é por exaustão emocional, vamos dizer assim, um estresse profissional, que é a síndrome de Burnout. Já ouviu falar nessa síndrome? Sim. Muito típica de professores, de pastores, né? De gente então, que é um cuida de estresse gente. por conta do quê? O seu organismo já não está dando mais conta, o seu psicológico, enfim, da pressão que tem, porque está cuidando de pessoas. Né? Então, dar essa pausa, coisas bem práticas, né? É um momento de aprender a lidar com a dor, né? Não é evitar a dor, não é achar, ou vamos fazer de conta que está tudo bem, a gente sabe que não está tudo bem, mas é momento de autocuidado, né? É momento de entender o que é essa procrastinação que às vezes a gente vai deixando para depois, o que eu tenho. Se existem responsabilidades, eu preciso dar esse tempo de pausa, mas também cumprir com as minhas responsabilidades, sejam prazos que eu tenho. A gente vai estar nessa constante processo de adaptação, de luta e fuga diante da pressão que estamos vivendo, seja lá fora para dentro, né? Ou de dentro para fora, nosso, nessa situação, e que a gente sabe que a gente tem condições de se adaptar e dar conta, mas a gente precisa dar essa pausa e dizer para nós mesmos que a ansiedade ela pode ser aliada porque ela está sendo um sinalzinho, está querendo nos dizer alguma coisa, ela está querendo, quem sabe, nos fazer parar, e isso nós temos que ter consciência e tomar decisões diante disso. Se eu não estou conseguindo, eu tenho que pedir ajuda, né? Eu tenho que pedir ajuda, eu preciso pedir ajuda para alguém. Se isso está além, está exageradamente além, eu estou muito triste, eu estou muito angustiada, eu estou muito ansioso. Essa questão do tempo e do máximo, aí eu preciso pedir ajuda, né? Isso é importante. E eu acredito que ela precisa, a pessoa, ter esta rede de apoio para que ela tenha, né? Eu acho que é o primeiro passo, essa ajuda. Porque a Vejo aqui oportunidade... algumas manifestações aqui, né? Paulo Jeremias dos Santos, pastor Jeremias, lá de Erechim, né? Mandando um abraço, que Deus abençoe. Também aqui, Andressa, saudade dessa galera do Rio Grande do Sul, vai ser muito ansioso por estar juntos de novo. E aqui a Catiane Carvalho, do Paraná, né? Do Paraná, dizendo aqui, exaustão emocional causa doença física. Muito importante tocar nesse ponto. Olha ali, pastora, a reflexão daquilo que nós estamos falando, né? Glória a Deus. Podemos dizer o seguinte, vamos nos encaminhando para o final, mas é importante dizer que em Porto Alegre, as pessoas que têm o interesse de buscar a melhoria da sua saúde mental, elas existem serviços, né, que podem ser acessados gratuitamente, alguns gratuitamente e outros a baixíssimo custo, como a Clínica Psicológica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Clínica da FADERS, da FEEVALE, o Centro Universitário Metodista, o Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia da PUC-RS, a Uniriter, a Fundação Universitária Mário Martins de Psicologia, Instituto Bion, Comunidade Unitucote, Comunidade Terapêutica, e o Centro de Estudos Integrados de Psicoterapia Psicanalítica. Todos eles funcionam ativamente em Porto Alegre, e nesse tempo de pandemia também estão funcionando
E quando você precisar de assistência que seja do âmbito espiritual, Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Cuiabá, 328. Glória a Deus. Pastora, por gentileza, para quem eventualmente tenha desejo de conversar mais futuramente com a pastora, conversar com ela, ouvir mais a respeito desse assunto com a pastora. Seu contato, pastora, por favor. Eu sou psicóloga, como eu falei, da Clínica Integrada em Camobi. Já estamos ali desde 2010 em Camobi, 2013 nesse endereço. O acesso é pela página, né, da Clínica Integrada. Eu também tenho ali uma página no Facebook como psicóloga. É bem tranquilo nesse sentido. Vai no Messenger, ali manda um recado. Tem o WhatsApp também. Aqui é 55996414748 para qualquer uma, né, alguma dúvida, ou também atendimento que estou fazendo agora. A maioria dos psicólogos tiveram essa, vamos dizer assim, essa abertura pelo nosso conselho para fazer o atendimento online, né? Então, eu tenho feito também, além do presencial, organizado a clínica no sentido de trazer, né, essa proteção para as pessoas de forma ética também, e seguindo as medidas preventivas aí de higienização e, enfim, do que a gente está vivendo, né, pastor? Glória a Deus. Pastora, eu sou imensamente agradecido. Seguramente haveria espaço para a gente falar muito mais. O tema é profundo, é abrangente e é uma preocupação pertinente da sociedade de hoje. Posso dizer que essa é uma das lives mais assistidas aqui, ao vivo pela Igreja Quadrangular Sabedoria. Vai permanecer disponível o link na página da IEQ Sabedoria. Em nome de Jesus, agradeço a você que esteve sintonizado conosco, que Deus te abençoe, e vou pedir à pastora, né, já deixando um abraço para o meu querido pastor Everson, em meu nome, da pastora Patrícia, também do Wellington e do Vitor, que aí a gente ainda vai se ver pessoalmente, né, em breve, se Deus assim permitir, e vou pedir então à pastora que faça suas considerações finais e também nos abençoe com uma oração. Amém. Amém. Eu agradeço, pastor, imensamente pelo convite. Como tu disseste, nós teríamos muito ainda para falar, tem muita coisa importante, né? Mas o tempo ele é curto para isso, e também é uma oportunidade, vamos dizer assim, de quem sabe um outro momento, né, pastor? Com certeza. Com certeza. Falando sobre esse assunto tão necessário. Me coloco à disposição. E eu queria só trazer uma palavra, pontuar lá em Mateus capítulo 13, versículo do 9 ao 16, se alguém quiser depois olhar em casa, que fala sobre a parábola do semeador. Eu não quero falar especificamente da parábola do semeador, mas eu quero trazer um versículo 10 em diante que fala a respeito das pessoas pararem para escutar, né? Lembra que eu falei agora há pouco sobre o escutar, né? As pessoas, sim. E ali diz no versículo, eu vou ler aqui uma partezinha assim, quando os discípulos, eles questionaram Jesus, por que ele falava em parábolas? E aí Jesus disse que com eles, ele falava de uma forma diferente, mas com as outras pessoas ele falava em parábolas, para fazer as pessoas pensarem, né? Porque as pessoas olhavam e elas não viam. Elas escutavam, mas elas não ouviam, né? Vamos dizer assim. E aqui, lendo um pouquinho mais, adiante, depois, se os irmãos quiserem ler e meditar, está também trazendo para nós, diante do que a gente está vivendo, esse momento de parar para escutar a si, escutar o outro, que está, às vezes, pode estar dentro da nossa casa, perto de nós, e aí não havia, de repente, esse momento de escuta, uma oportunidade para a gente se dar conta de algumas coisas que está se processando dentro de nós e que essa pressão toda fez eclodir, né? Parece que saiu para fora, mas a coisa já estava ali meia, a ansiedade já estava ali meia exagerada. A panela de pressão explodiu. Isso. E aí é o momento de realmente pensar com esse versículo. A gente está realmente parando para escutar a si, escutar a Deus, escutar o que está acontecendo? Porque quando a gente realmente escuta, quando a gente ouve, acontece a mudança. A gente tem realmente a mudança, sabe?
a gente se dá conta das coisas, e ao se dar conta, a gente deixa de ter aquela forma rígida, porque o maior, vamos dizer assim, um indício de dificuldade, ou vamos dizer assim, ó, de não ter saúde mental é ter uma forma rígida de pensar, rígida de agir. Eu sou assim, eu vou morrer desse jeito, eu não vou mudar. Tem algumas coisas que a gente precisa rever, porque se o próprio Deus na palavra falava em parábolas, fazendo a gente pensar, né, para que a gente saísse dessa rigidez, às vezes até de memórias, de coisas que vão vindo e a gente vai repetindo e a gente vai se auto-sabotando e não sabe por que está sempre se repetindo as coisas, porque a gente está tendo uma forma rígida de pensar. E nós estamos tendo essa oportunidade de estar na presença de Deus, porque estamos vivos e Deus é vida. E para nós cristãos, ele não é só vida, ele é vida com abundância. Então, a ansiedade ela não pode ser abundante em mim, mas Deus e vida em mim. E esse Deus está nos dando essa oportunidade de pensar sobre isso e está dizendo, tem coisas que você precisa mudar. E você tem condições para mudar. Existem condições de mudança em meio à crise, em meio à pressão, em meio a tudo que a gente está vivendo. Quem sabe é nesse momento que a mudança vai acontecer. Maravilha, maravilha, glória a Deus. Obrigado mais uma vez, pastora. Por gentileza, ore por nós, pelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Amém. Convido você agora a fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração e falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse momento tão precioso que tu nos concedeu nesta noite, através desta live. Obrigada pela vida, Senhor, do reverendo Cláudio Moreira, que trouxe para nós esta oportunidade de estar, em primeiro lugar, na tua presença, através, Senhor, das redes sociais, desse veículo poderoso, Senhor, que foi nos colocado positivamente em nossas mãos para transformação, para mudanças, para falar, Senhor, de esperança, a qual o mundo precisa, Senhor, Amém. nesses dias, a qual nós precisamos. Nos dê força, meu Pai, para enfrentar o que nós estamos vivendo, para nos adaptar, para não aceitar isso de qualquer forma, não, mas termos força para continuar lutando, meu Deus, para que aconteça mudança, transformação e que nós venhamos a sair desse, quem sabe, acomodamento em algumas coisas que precisamos mudarmos. Senhor, tudo está nas tuas mãos, mas eis-nos aqui, estamos fazendo a nossa parte, meu Deus, com o conhecimento que tu estás nos dando, com a sabedoria que vem de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, pastora. Muito obrigado, em meu nome, em nome da igreja, em nome da minha família, pela atenção que nos foi dada, por esse tempo separado para esse tempo de aprendizado. Muito proveitoso, sem dúvida alguma. Que Deus abençoe ricamente. Um forte abraço, tudo é bom. E a você, meu querido irmão, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Um abraço para a igreja. Tá certo. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau.